Conhecido como o coveiro do mercado imobiliário, Senzel foi um dos maiores investidores imobiliários de todos os tempos. Ele acumulou uma fortuna aproximada de 5 bilhões de dólares e tinha esse apelido porque, como ele mesmo gostava de dizer, sua estratégia era como dançar sobre os esqueletos dos erros de outras pessoas. Ele começou sua história no mercado imobiliário na década de 60, quando era estudante universitário. Nessa época, ele já alugava, fazia gestão de imóveis de alojamentos voltados a universitários. Então ele era contratado pelo proprietário para fazer essa administração. Quando ele se formou, alguns anos depois, ele já administrava 4.000 unidades desses alojamentos. Foi aí que em 1968 ele montou sua empresa, a Equity Group Investments, focada em investimentos imobiliários, inicialmente, e essa empresa foi vendida em 2007 por 39 bilhões de dólares. Ou seja, um patrimônio gigante que ele construiu com base no mercado imobiliário. E o que ele tinha de diferencial para os outros investidores era entender o time de entrar e sair das operações. A sua estratégia consistia basicamente em adquirir imóveis na época de crise, que foi quando ele começou a prosperar na década de 60, tendo adquirido diversos imóveis de pessoas que tinham contratado financiamentos e não estavam conseguindo pagar. Então ele adquiriu esses imóveis a um preço baixíssimo, alugando esses imóveis enquanto estava no período de crise, e ao final da crise foi que ele conseguiu vender todos esses imóveis e obter o lucro, e daí se tornar um multimilionário para posteriormente se tornar um bilionário. Então ele tinha um grande tino para mapear os imóveis que estavam subvalorizados e desses imóveis subvalorizados os que estavam inseridos em momentos de crise. Então ele identificava a crise, identificava bons imóveis, comprava e com isso posteriormente fazia a venda. Essa era a sua estratégia, que apesar de muito simples, a grande dificuldade dela é você identificar o timing correto de entrar e de sair da operação. Por sua habilidade, acabou se tornando muito rico e tendo sido recompensado por esse mercado imobiliário que é repleto de diversas oportunidades. E tendo observado essa história e acompanhado milionários adquirindo imóveis, já tendo advogado para diversos milionários e investidores imobiliários, eu trouxe aqui 3 ensinamentos para você que pretende investir no mercado imobiliário e pretende comprar um imóvel. O primeiro deles é saber identificar o momento em que o mercado imobiliário está. Mas e aí, como é que você pode fazer isso? Você deve prestar atenção aos detalhes como falta de crédito, as taxas de juros estando mais altas, aumento da inflação, aumento da taxa Selic, maior procura por locação de imóveis com valorização dos aluguéis, maior vacância na venda dos imóveis, ou seja, esses imóveis estão sendo colocados muito tempo no mercado e no estoque antes de serem vendidos. Isso aí, esses elementos são indicadores de que o mercado pode estar enfrentando ou entrando em uma crise. E se você consegue identificar o momento em que o mercado está entrando em crise, você consegue se antecipar e adquirir boas oportunidades, que era o que Senzel fazia de melhor e com isso conseguiu obter um grande lucro. Mapeando isso, você vai conseguir identificar em que fase do ciclo o mercado está. Se você vir que está no momento de estagnação, está chegando ali na retração, esse é o momento de você sair às compras, comprar bons imóveis ao preço barato, a um preço reduzido. Comprar quando está todo mundo comprando, no oba-oba, quando está na alta, isso aí não é investimento. Isso aí é você seguir a manada, ir com o que os outros estão fazendo e dificilmente você vai ter um lucro expressivo, um lucro relevante agindo dessa forma. Porque o segundo pilar que eu trago para você é justamente esse. O lucro está no momento da compra. Você não vai conseguir lucrar no momento da venda. A venda é o valor de mercado. Você tem nenhum ou pouco controle sobre esse valor. Então, se um imóvel vale R$800, você não vai conseguir 1 milhão. Não vai conseguir vender por 1 milhão, ainda que você tenha comprado por 850 ou até mesmo por 800 mil. Então não é você que dá o preço de mercado. Mas se você adquiriu esse imóvel por 550 mil, é muito mais fácil você vendê-lo por 700, 750 e deixando uma margem de negociação para que você não corra o risco de perder. Então, nesses momentos que estamos vivendo agora, inclusive, é uma boa oportunidade de você comprar imóveis baratos para posteriormente, com a valorização, com a retomada econômica do país, você conseguir oferir lucro em cima dessa operação. No momento da compra, nesses momentos de crise, você consegue pegar esses imóveis e ter uma negociação mais ostensiva. Porque muitas vezes o proprietário está vendendo um imóvel porque precisa do dinheiro, seja para manter o padrão de vida atual, seja para pagar alguma dívida. O fato é que ele precisa vender esse imóvel e vai precisar do dinheiro.
Então certamente ele vai estar mais inclinado a uma negociação ostensiva da sua parte e você vai conseguir um desconto maior, especialmente se você paga à vista. Porque em momentos como os que estamos vivendo agora, até os clientes que têm o crédito aprovado pelo banco, eles estão demorando a receber esse valor na conta para poder pagar ao vendedor. Então, se você tem o dinheiro à vista e consegue pagar aquele imóvel à vista, certamente você vai ter prioridade no momento de comprar e certamente vai conseguir negociar esse imóvel a um valor bem abaixo de mercado para que com a valorização você consiga vender esse imóvel e obter aí o seu lucro. E o terceiro ponto é que uma due diligence é fundamental. A due diligence nada mais é do que uma auditoria, uma análise de risco em que você deve identificar todos os potenciais riscos daquela operação. Você vai ver se tem alguma falha documental, se tem algo que possa impactar futuramente nesse seu negócio, vindo até a anular essa compra e venda e dando um prejuízo a você. Como eu costumo dizer e fazer aqui no escritório, a due diligence é dividida em 3 pilares. O primeiro pilar é a análise de valor de mercado, em que você vai identificar quanto vale aquele imóvel, para que com isso você saiba o quanto vai oferecer por aquele imóvel. Então, se você faz essa análise e identifica que o imóvel vale 800 mil, você não vai passar daquilo. Você vai fazer uma proposta bem abaixo daquilo para que consiga ter o seu lucro, ou no mínimo saber que não está tomando prejuízo caso você queira comprar aquele imóvel para morar. O segundo pilar da análise de risco, da due diligence, é a análise documental do imóvel. Aqui nós vamos analisar as certidões do imóvel, certidão negativa de débito, certidão de condomínio, certidão de marinha, caso o imóvel seja de marinha. Enfim, nós vamos analisar todos os documentos inerentes ao imóvel para garantir que não tem nenhum problema jurídico naquela negociação que possa vir a impactar no negócio e anular esse negócio. O terceiro pilar é a análise da vida financeira dos vendedores. A gente vai analisar essa documentação para identificar se não existe nenhuma dívida dos vendedores que esteja vinculada ao imóvel. Nada que possa vir a impactar, porque caso se constate que existe uma tentativa de vender o imóvel para fraudar credores, essa venda pode ser anulada e aí você vai ter que devolver o imóvel ao vendedor e vai poder cobrar dele posteriormente em juízo. Mas, se esse vendedor teve o imóvel penhorado e perdeu esse imóvel justamente porque não estava conseguindo pagar suas dívidas, você acha que você vai receber? Na prática, é bem comum o comprador ficar sem o imóvel e sem o dinheiro. E é isso que eu não quero para você. Eu quero que você faça essa análise de risco, que você entenda como é que faz essa análise, para que você tire essa chance de prejuízo da sua vida. Isso aqui não é só para investidor, também vale para quem está comprando um imóvel residencial. Imagine que você comprou um imóvel para morar e todo dia que você chega nesse imóvel, você lembra que tem um processo judicial, que estão buscando anulação do negócio jurídico e que você pode vir a perder o imóvel. Certamente não é algo agradável de lembrar depois de um dia difícil de trabalho. Então aqui essa análise de risco ela é importante tanto para o comprador que está investindo, como para o comprador que pretende morar com a família. Esse caso aqui é para os dois. E eu digo isso com certeza porque nós já livramos clientes de situações semelhantes e eu sei quão traumático seria para aqueles clientes ter adquirido um imóvel que tivesse com esse problema e que viesse a ser anulado depois. E aí eu trago para você uma frase do mega investidor Warren Buffett: nunca perca dinheiro. E a melhor forma de você não perder dinheiro é você certificar de que aquela operação é segura e de que aquela venda é garantida. Porque ficar sem o imóvel e sem o dinheiro é um prejuízo grande e traumático e que você certamente não vai querer amargar. Então, se você já entendeu esses 3 pilares e entendeu que análise de risco é fundamental na sua compra e venda, mas não sabe como é que faz, não sabe o processo de compra e venda, eu fiz um vídeo explicando passo a passo de uma compra e venda, começando pela due diligence, pela negociação, e explicando como é o lançamento do ITBI e a transferência desse imóvel para o seu nome. Então clique aqui no vídeo acima e assiste também.